Bem-vindo ao Quadrinho ao Quadrado, neste programa IE, de Guilherme Petreca. Pra que agir assim? É só pra rir de mim ou causar estrago. Já joguei tinta na parede, apaguei todos os teus rastros. Pois bem, estamos aqui para mais um Quadrinho ao Quadrado. Eu sou o Guilherme Estranho, estou aqui acompanhado pelo... O Judeu Ateu, para falar de quadrinho nacional estranho. Novamente, como já é tradição aqui, nós temos esse quadro recorrente chamado Quadrinho ao Quadrado, onde a gente fala... Há uns 3, 4 anos agora, nem sei. Sim, pois é, estamos falando de quadrinho nacional com bastante assiduidade. Logo, logo a gente chega nos 50 e a gente vai poder fazer um especial. Ok, tá bom. Não tenho a mínima ideia que seria esse especial. Não sei também. É os melhores, porque o pessoal vive pedindo pra gente listar quais eram os melhores. Quem não acompanha todos, né? Enfim. Vamos pensar nisso. Vamos avaliar. O importante é que neste programa, caso você não tenha lido o quadrinho em questão, você pode ouvir a primeira parte dele, que a gente conversa de forma ampla, justamente com informações que podem te ajudar a decidir se você quer ler ou não aquele quadrinho. E após isso a gente tem a parte com spoilers, que aí é pra quem leu poder discutir algumas especificidades da história. Perfeito. E dessa vez nós vamos falar de IE, do Guilherme Petreca, que é um quadrinho que foi publicado pela editora Veneta, aqui num volume grandão, em páginas grossas e tudo mais. Edição bonitinha mesmo. Edição bem bonita. Esse mesmo quadrinho do Guilherme Petreca, ele eventualmente saiu no Japão e foi premiado lá, se eu não me engano, com o Tezuka Awards. Eu esqueci de fazer esse levantamento antes de podcast. Eu tinha visto antes, eu já esqueci, mas um era do International Manga Award e o outro eu não sei qual é agora. Também. Era algum prêmio. Ele ganhou um prêmio de melhor mangá fora do Japão. Exato. Porque lá é tudo mangá. Então, esse é o quadrinho que nós vamos falar. E ele tinha ficado fora de catálogo muito tempo e voltou há pouco tempo, por isso que a gente conseguiu falar aqui. Porque eu já tentei trazer aqui anteriormente, eu já tinha lido antes, e o Judeu leu pela primeira vez agora, certo? Corretíssimo, não tinha lido, não. Então, Judeu, você vai agora nos dar a famosa sinopse, né? Sobre o que é IE. IE conta a história de IE, esse protagonista do quadrinho, que ele é mudo, exceto a única palavra, sei lá, não é uma palavra, o único som que ele consegue emitir é IE, Y-E mesmo, e aí acabam nomeando ele de IE. E conta a história, e é uma espécie de fábula no qual existe esse conceito do rei sem cor. E o IE, no começo da história, ele é atingido pelo sopro do rei sem cor. E o quadrinho vai ser meio que a jornada, a aventura dele procurando por uma curandeira para poder curar essa maldição que foi jogada em cima dele pela natureza. Isso, exatamente. A gente fica na interpretação, né, sobre o que é exatamente, porque nunca deixa tão explícito o que é exatamente esse sopro do rei que afeta ele. Só tem algumas simbologias na história sobre o que é isso, o que pode representar e como é visto pelas outras pessoas. Perfeito. Mas, em teoria, é visto como algo ruim, né, dentro de si. Exato. É um sentimento que faz você criar ódio ou violência ou rancor, esse tipo de coisa, né? Exato. É assim que é afetado. Mas bom, a gente vai comentar mais à frente sobre isso. De qualquer jeito, antes de falar da história, é imprescindível a gente falar da arte de, né? Quando a gente começa o quadrinho ao quadrado falando, ok, vamos falar dessa arte primeiro, é porque ela é muito excepcional de verdade. E ela é. Ela é assim. Ela é bem única, eu sinto. Ela é assim. Ela é firme, tipo, ela tem consistência, sabe? Tipo, não é aqueles quadrinhos... Tipo, você vê que é um quadrinho trabalhado mesmo, que o cara fez página a página no detalhe ali, tá aqui consistente, firme, chama atenção, é bem marcante, é uma arte muito boa mesmo, né? Muito, muito consistente mesmo. A aventura do IE, ele vai passando por... É quase episódico esse quadrinho, ele vai passando de vários núcleos, encontra piratas, encontra palhaço, encontra não sei o quê, e tá sempre tudo muito coerente nesse mundo, sabe? Você vê como um mundo. Eu fiquei boquiaberto, logo no começo. Tem uma primeira página meio que só de cenário, bem bonita, aí você vira a página, uns personagens, e aí eles entram num lugar escuro, acende uma luz, e aí você vê esse
quarto cheio de detalhes e coisas minuciosas e você quer ficar olhando a página inteira, né? Procurando Sim. alguma coisa. É Sim. maravilhoso Sim. mesmo. Um trabalho de luz e sombra muito bom, que condiz muito com a história também, né? Que tem essa simbologia da escuridão que vem dentro de si por conta desse sopro do rei, da marca do rei que tem dentro dele, do rei sem cor. E aí combina bastante, né? É uma história também sem cor, né, curiosamente, mas ela é muito viva né, nessa parte justamente de luz e sombra e de profundidade e de volume. Você consegue, tipo, parece que as coisas ali, elas têm peso, sabe? Tem textura em tudo. Você, principalmente pelas achuras que tem, né? Ela é muito boa arte mesmo, assim, de verdade. Concordo. Maravilhosas expressões de personagens também, sabe? No episódio dos piratas, eu adorei o personagem do cozinheiro ali, que era um sanfoneiro, no final das contas. Ele tem umas expressões tão maravilhosas pra mim, de pesar mesmo a cara inteira dele sendo ocupada por um bigodão. Eu adorei ele, adorei esse personagem, adorei as expressões no geral do mangá. Sim, tem bastante boas expressões, até porque o Ie não fala, então muita coisa é transmitida, né, pelo rosto dele. Então é bem interessante mesmo. O Ie, ele é um personagem que ele é daqueles de olho fechado, né, olho fininho. Então nem o olho a gente tem pra representar bem a característica, e ainda assim representa muito bem. O autor consegue, sem utilizar um dos principais elementos para determinar a aparência, ele não tem isso e faz isso muito bem. Perfeito, concordo demais. Adoro, ele tem um uso bem constante de quadrinhos sem o quadrado, né? Sem sarjeta. Tem a borda, né? Sem a borda, sarjeta é outra coisa. Sarjeta que tem entre ela. Quadrinhos sem a borda o tempo todo, e eu sempre acho maravilhoso quando ele usa desse efeito. Usa na neve, tem todo sentido, sabe? Tipo, a neve apagando. Sim. E na escuridão também não tem o quadrado em branco. Eu sempre acho que é muito bem feito mesmo. Tem uma parte mais etérea, mais pro final, que também não tem borda, que é bem interessante. É muito bom, assim, eu acho que o que mais salta aos olhos de fato, que é realmente importante a gente começar falando disso, porque a arte salta muito, muito, muito aos olhos. É honestamente criativa. As roupas, o figurino desse quadrinho é um monte de camada em cima de camada o tempo todo, sabe? De todo personagem, mas não fica excessivamente poluído nem nada, sabe? Você entende as movimentações, você entende todo mundo, faz tão parte do mundo as roupas de cada personagem. Eu realmente gostei de cada aspecto visual construído dentro de... É excepcional, é bem único. Não me resta elogios. Mas, né, além disso, a gente tem outros aspectos do quadrinho pra conversar. Eu queria ver qual que foi a sua opinião sobre essa jornada toda, né, do Ie, essa narrativa que foi construída, Judeu, porque ela é justamente isso que você comentou. Ela é meio episódica, né? Meio que etapas da jornada do Ie até chegar no destino que ele estava buscando. E aí ele vai passando por etapas que acabam sendo quase que autocontidas ali, né? Tem a passagem do barco, tem a passagem do circo, trechinho na cidade, e meio que é isso, né? A história são essas três. O que você achou dessa jornada como um todo, dessa narrativa da história? Eu tô conflituoso um pouquinho. Eu acho que separadamente, talvez cada uma das histórias que ele conta, sabe, meio que nesse aspecto episódico. Tem umas melhores, tem umas piores. Eu já comentei que a parte dos piratas eu achei bem interessante. No geral, no final das contas, eu não sei ainda. Eu não sei se foi vago demais no final das contas, porque ele é essa fábula mesmo, no final das contas. É, tipo, metafórico, é simbólico, né? Obviamente, Sim. O que o Rei Sem Cor quer significar, né? Não é literalmente. Sim. Mas o que essa simbologia representa não é nem um pouco direto, obviamente, não um pouco. Fica bem aberto à interpretação do leitor. E não sei se mesmo eu forçando muito uma interpretação aqui vai sair algo tão rico. Essa é minha talvez minha maior crítica. E sei lá, eu consigo arranhar a obra até sair algo bem tocante dela. Mas se eu tô falando do que eu senti terminando mesmo, eu senti meio... ok, é isso que eu senti. Sim.
É minha segunda leitura, como eu comentei, e eu lembro que na primeira vez que eu li, eu tive uma sensação muito próxima também. Dessa vez, lendo, eu consegui talvez pegar um pouquinho mais do porquê que eu senti isso da primeira vez. E eu acho que, assim, esse sentimento tá lá. Mas o que eu penso é que a impressão que dá é que parte dessa jornada do que a gente vê do Ye a gente ver essas etapas da jornada do personagem e meio que cada uma talvez representasse alguma coisa, um pouquinho de alguma coisa, um aspecto dessa questão, desse ódio, desse medo, né, desse conflito que nasce a partir do Rei Sem Cor, etc. Parece que essa é a ideia, né, de tentar trabalhar isso. Só que eu sinto que são poucas passagens trabalhando isso. A do barco é legal, mas ela é muito longa, e aí sobra pouco tempo para as outras, e são poucos outros exemplos dessas etapas. Eu acho que talvez fosse mais... Eu ia sentir mais a intenção se tivéssemos mais etapas. Como a gente teve menos, aí acaba soando que... Será que não tá faltando alguma coisa, sabe? Tipo, a minha impressão era isso, que parece que eu perdi muito tempo no barco e aí depois a parte de conclusão foi um pouco mais corrida. Mas não é que foi corrida. Não é que isso também. Não é exatamente isso. É só que parece isso porque em proporção tem só, tipo, 3 passagens. E em tamanho o barco é maior do que a última passagem. Aí fica com essa... Será que é corrido? Não, não é corrida. É só uma distribuição ali da história que talvez soa um pouco estranho nessa leitura. Eu quero comentar um pouquinho mais aprofundadamente sobre essa sensação de meio que ser sobre nada, talvez, né? Tipo, mas se tem um aspecto, pelo menos, que você comentou, eu acho talvez o mais fascinante no final das contas, que talvez traga um pouquinho mais de riqueza na minha análise de é justamente o aspecto de a gente espera meio que crescer o ódio que o quadrinho comenta no começo de E, sabe? E porque o quadrinho começa, você foi atingido pelo sopro do Rei Sem Cores, né? E aí você vai, tipo, você tá esperando a Kyuubi aparecer de Naruto, sabe? Você tá esperando... ele ficar mal e ser uma construção sobre autocontroles. Mas, tipo, você não vê o personagem, o Rei Sem Cores afetando ele durante toda... Mesmo quando coisas horríveis acontecem com ele, sabe? Embora a história reconheça isso, né? Tipo, tem sempre uma sombra ali que aparece, uma figura por trás. Sim. Mas isso é interessante pra mim, no final das contas. Interessante. A ideia de que falam pra ele que ele foi afetado por esse negócio horrível, mas durante a história inteira ele meio que não é as coisas horríveis que falam que afetam ele no final das contas, é outra coisa, sabe? Sim, são sempre outros conflitos, né? Exato, eu não quero entrar muito em spoiler, mas não era a violência, não era a raiva, não era a guerra ou sei lá o que, era o medo, sabe? Esse era o conflito dele, tipo, um sentimento negativo, entre aspas, que não é algo tão... A gente não enxerga como terrível da mesma forma que os outros, né? Mas esse o sentimento que mais estava conflitando ele em alguma forma. E aí essa jornada trabalha isso, né? Trabalha exatamente essa pegada do medo e dessas situações que ele é colocado, essas situações meio diferentes e tal, e aí o fato de ele não se comunicar e como isso afeta também, né, de ele não conseguir falar. É interessante, tá tudo condizente com a história, e eu acho que de forma ampla funciona bem. Talvez ele deixe esse gostinho de tá faltando coisa, eu não sei o que é, e eu não sei dizer por que exatamente. Eu penso que talvez seja pela quantidade de vinhetas, né, por assim dizer, de passagens que tem na história. Eu sinto que talvez será que eu queria ver o Ye em mais situações? Não sei, talvez eu queria ver ele passando por mais algumas coisas. Mas ao mesmo tempo a jornada dele era curta. Tipo, a gente começa a jornada com o pai dele falando, pega o trem e você chega onde você precisa ir. Então, tipo, é do lado que ele precisa ir realmente. E a jornada é dar uma volta por outros motivos. No final das contas, eu acho que esse sentimento vem sim da falta da mensagem clara no final das contas. Ele é muito vago mesmo. Ele é bem vago. Ele não fala nem um pouco sobre o rei sem cor. Pode ser ansiedade,
pode ser literalmente, tipo, uma depressão, uma doença, pode ser só a chegada da idade, sabe? O coming of age, pode ser só amadurecimento. Pode ser guerra, pode ser... literalmente, é absurdamente vago, sabe? E aí você termina e fica aquela sensação de, tipo, de fábula mesmo, sei lá, nem fábula, porque, sei lá... Porque não teve a lição de moral ali também, né? Um pouquinho disso, sabe? De o quão vago ele é, no final das contas. É, mas algo mais fantasioso, parece, né? Parece que é meio que, sei lá, não é uma fábula, é um conto de fadas meio, sei lá, não sei. É algo justamente, tipo, não nomeado exatamente, que ele dá a entender pra você que pode ser sobre alguma coisa, e aí o tempo todo, não, peraí, não é sobre isso, não. Ah, não, pode ser sim, não, pode ser sobre outra coisa, e aí nunca conclui nada, e eu acho que é fascinante ele não concluir nada nesse sentido, né? Tipo, é interessante, inclusive talvez diga um pouco sobre... nós, como consumidores da história, lendo a história e projetando o que é essa coisa ruim, né? Porque ele só fala pra gente, tem uma coisa ruim, tudo pode nascer desse sentimento dentro de si. E o que é? E a gente chegar à conclusão do que seja, tipo, talvez seja mais uma conclusão completamente pessoal, né? Tipo, como a gente se sente em relação a isso. Eu concordo. Tanto que, sei lá, eu consigo arrancar muita análise dele no final das contas. Mas é porque o quão absurdamente vago ele é, não evoca tanto em mim a vontade de caçar tanto assim. De concluir alguma coisa, né? Talvez. Eu lembrei, lendo, e eu lembrei de um outro quadrinho nacional que a gente comentou no Quadrinho ao Quadrado, chamado Labirinto. Sim. Eu acho que ele, em algum nível, ele é meio que a antítese do Labirinto pra mim, porque Labirinto, eu lembro que a maior reclamação que eu tinha é o quão direto ele foi na resolução final, sabe? Tipo, não deixou nada pra interpretação. Sim. E ele era parecido nesse sentido de fábula aventuresca, né? E é meio que o oposto, quase. Tipo, de não deixar, não apontar nada sobre o que é. Bem vago. Sentimentos negativos. E aí? O que você faz com ele? Até isso, tipo, porque não é... A conclusão da obra não é nem que você tem que abraçar, sabe, os seus sentimentos negativos. Porque a curandeira ali tem uma outra, tipo, visão, sabe, sobre que é aquilo, como lidar com as coisas. Sentimentos negativos. As pessoas fazem coisas com elas. Algumas fazem umas coisas, outros fazem outras coisas. Tipo, essa é a maior conclusão de pra mim, no final das contas. Sim, tipo, sentimentos ruins, o que fazer? O que ao mesmo tempo pode ser positivo por essa sutileza, mas ao mesmo tempo pode ser vago demais também. Eu acho que ele caminha muito tênue nessa linha, entre ser muito vago e ser, né, tipo, sutil. Eu acho que é isso, entre ser vago e sutil, talvez seja esse espectro que a gente tá navegando, e às vezes dá a impressão que ele tá mais no vago mesmo. Né, vamos deixar essa interpretação, tipo, parece que o quadrinho diz pra gente, eu vou deixar essa interpretação pra você. O que você sente em relação a isso? Eu consigo ver que há um convite nesse sentido pra deixar pro leitor mesmo. Não é uma questão de a história não conseguiu dizer algo, e sim, ela não quis dizer algo nesse sentido de afirmar categoricamente. Aí depende do quanto você gosta desse sentimento ou não, né? Talvez a gente especificamente goste um pouquinho mais de explicações. E sei lá, é porque terminando a obra, tipo, na página final, eu já falei que meu sentimento foi de, ok. Mas, quando o protagonista se encontra com o Rei Sem Cor, eu tô quase chamando de Deus Sem Cor, mas aí talvez diga mais sobre mim isso. Quando ele vai se encontrar com o Rei Sem Cor e a solução do protagonista, tipo, a solução desse conflito, isso evocou mais sentimentos mais fortes em mim. Eu me senti muito tocado por essa cena, sabe? Porque eu adoro essa mensagem de abraçar o que tem de ruim dentro de você. Que não existe eliminação de sentimento ruim. Então a cena, tipo, o clímax em específico, eu me senti tocado com ele. Eu fiquei muito satisfeito. É porque aí chega mais pro final e, sei lá, tem umas narrações ali que eu achei um pouquinho, sei lá, abstratas demais. Aí fica aquele sentimento final. Mas,
eu acho que, mesmo assim, tem momentos muito tocantes pra mim, pelo menos. Tem. A gente tá bem preso nessa questão do como um todo, porque a gente sempre gosta de comentar sobre que mensagens essa história traz, né? Claro. Que ela quer dizer. A gente sempre se prende bastante nisso, porque é o tipo de análise que a gente gosta, né? O que quis dizer, o que ela tá trazendo pra discussão, né? O que ela tá propondo. E talvez essa proposta, estando vaga, deixa a gente meio perdido, né? Tipo, aqui tá meio vago, o que será que ela quer? Não sei. Mas fora desse espectro da análise do quadrinho, ele tem essa jornada, que é meio que tipo uma mini aventura ali, né? De algumas pequenas passagens. Começa, por exemplo, a passagem do barco, que é uma pequena aventura ali que tem um conflito, uma resolução, tem seu clímax, tem a passagem desse personagem do cozinheiro, né? Tem algumas conclusões ali que eu acho que são muito boas. Bem interessante, né? Não sei o quanto a gente consegue forçar um vínculo com a história geral, mas ela, por si só, ela é muito legal, né? Já é bem narrado, tem umas páginas bem interessantes, umas composições interessantes, tem umas conclusões interessantes também. Tem, sei lá, tem uma deixa que tem no final desse arco, que ele conclui logo no comecinho do próximo, que eu acho, tipo, de uma simplicidade bonita de ele conectar esses dois lados. Eu gosto bastante. Tipo, tem esses momentos ao longo do quadrinho inteiro, né? Espalhados, esses pequenos momentos de dar essas fagulhas de olha só que legal isso, sabe? Uhum. E Guia tem, de fato, muitos prós e contras pra ele, eu acho, no final das contas, assim. Porque mesmo enquanto você falou isso, eu concordo com você. Mas fica também um pequeno desejo que eu gostaria que todas as histórias levassem pra uma conclusão maior no final. Que ajudassem em uma discussão que a gente não pode até não ter claro qual é essa discussão, mas que elas ressoam umas com as outras mais diretamente. Isso que o quadrinho fala, tipo, você passou por tudo isso e agora é por causa dessa aventura que você vai poder fazer isso agora. Mas mesmo o quadrinho falando isso, eu não senti, né? Eu não senti. Eu acho que faltou, talvez, nesse sentido, faltou ter uma comunicação melhor para eu captar melhor essa comunicação entre as passagens, como todas elas partes de uma grande mensagem, de um grande objetivo, de uma grande narrativa, que talvez não fosse o objetivo. Mas é o tipo de coisa que eu fico, eu queria tanto isso, sabe? Ou nem que não seja pela mensagem, mas que seja pelo clímax da história, sabe? Talvez, Mesmo desconsiderando a mensagem, narrativamente eu queria que cada um dos atos acrescentassem alguma coisa pra levar pra esse clímax. Sim. Então, o sentimento vago de que você passou por tudo isso e agora você não tem medo. Sei lá, eu não senti isso. Não tá tão claro isso, né? Tipo, não. Essa conclusão foi essa mesmo? Exato. Sim. Parece que a gente tá... dependendo da pessoa que ouve esse podcast, depende de quanto tempo ela tá aqui, ela talvez sinta que a gente tá sendo muito crítico e que a gente não gostou de... Não, eu gostei mas eu sei, por experiência de conversar com você, e eu sei da minha opinião também, eu sei que a gente gostou de ele. É legal, é uma boa história, a arte é maravilhosa, e talvez só por isso já fosse suficiente pra chamar atenção, mas ela tem coisas interessantes, como essas passagens muito interessantes, esses pequenos momentos, essa quadrinização interessante em várias dessas passagens, a quadrinização do clímax é muito boa mesmo. Eu gosto de toda essa parte da conclusão final ali do clímax. A gente falou bastante perfeito. da mensagem, mas a quadrinização dela é muito boa. Tipo, como uma coisa leva a outra na transição dos acontecimentos e como personagem mescla com o cenário. É muito bom. Impecável. É impecável. Eu posso falar isso mais 1000 vezes, mas realmente o trabalho visual desse quadrinho, como eles têm razão completa, a mescla do protagonista com o cenário ali o tempo todo, as páginas duplas levando pra grande conclusão do negócio, é muito bom mesmo, sabe? É muito bom. É muito bom. E isso tipo, já é o suficiente pra gente
falar, ok, gostei desse quadrinho. Quando a gente pega bastante em algum ponto específico que a gente fica ou sentindo falta ou não agradou tanto, é justamente porque a gente gostou tanto que a gente queria esse passo a mais, sabe? Tipo, faltou esse tantinho ali pra eu, ok, agora sim, concluiu tudo do jeito que eu queria. Faltou esse passinho, mas tirando isso, eu acho que, assim, qual a sua impressão? Você recomendaria aí pra qualquer um? Qualquer um é uma excelente categoria, inclusive, pra IE. Eu acho que qualquer um pode ler IE e gostar. Eu vou ser 100% eu desgostei dele um pouquinho mais do que você, eu acho. Porque eu realmente, eu não terminei ele sentindo que ele tinha algo interessante pra falar no final das contas. Mesmo, tipo, ele tocando em alguns assuntos em específico que eu pessoalmente adoro, sabe? Sim. Ficou de fato pra mim, eu realmente mantenho a crítica de que ficou um pouquinho vago demais. Mas como a gente já falou, os prós dele realmente levantam demais a obra pra isso afetar de forma muito negativa. Mas de um jeito ou de outro é recomendável pra qualquer pessoa. Qualquer um pode ler e gostar. Completamente acessível. Pode ser quadrinho de entrada, por exemplo, porque ele não tem nenhum cacuete ou segredo dos quadrinhos que você tem que estar muito familiarizado, não. Ele brinca ali dentro de uma compreensão bem simples da mídia, né? Tipo, você entendendo a lógica de quadrinho, você consegue ler tranquilamente. Eu consigo imaginar lendo até pra criança esse quadrinho. Talvez, tipo, né? Uma coisa meio de conto, senta ali do lado. Uma coisa meio de conto infantil, talvez ele soe assim também, realmente. Então sim, é um bom quadrinho, sim. Eu acho que IE vale bastante a pena. Apesar de todas essas nossas ressalvas, que quem ouve o podcast sabe que a gente só pega no pé quando a gente tem carinho. E a gente é chato também. A gente é chato também. Dito tudo isso, Judeu, a gente sempre tem essa segunda parte que a gente vai falar mais um pouquinho, com um pouco mais de spoiler. A gente deu uma triscada de spoiler já bastante. Eu fui quase atropelando aqui com os spoilers, mas tudo bem. Mas a gente ainda tem mais um tiquinho que dá pra gente conversar, então se você não leu, você pode ir atrás de ler IE e voltar aqui pra ouvir essa segunda parte com spoiler. Beleza, vamos lá. Feelings that smash, cars that crash, galaxies exploding. Eu acho que a nossa discussão de spoiler vai girar em torno exatamente disso, né? Tipo, qual era a ideia? Era vago mesmo? Porque, assim, de fato, quando eu comecei a reler, eu lembrava vagamente da minha primeira leitura e do sentimento geral, mas eu não lembrava muito da história. E aí eu comecei a ler e já fui anotando coisas que eu acho que era realmente, tinha uma coisa de simbologia com algum sentimento negativo. Aí eu fui anotando alguns que eu falei, será que era medo? Aí tá anotado aqui, depressão, mal, medo, guerra. Deixa eu anotar, tipo, com interrogação. Tipo, eu anotei pra quando chegar no final, eu vou concluir alguma coisa. E aí eu cheguei no final e falei assim, eu não sei se eu tenho uma conclusão do que é. Ele é tão vago que eu juro que a minha primeira análise, e eu li o quadrinho inteiro praticamente desde o começo pensando nisso, é que é sobre literalmente vício, tipo vício em drogas, em álcool. Porque pra mim essa ideia de esse negócio que é repetido o tempo todo, de que a sombra do rei não desaparece, você só tem que lidar com ela, é tipo 100% vício pra mim, sabe? De que a pessoa nunca larga do vício, é algo que ela tem que manejar, sabe? É algo que ela tem que controlar o tempo todo, sabe? Interessante. Talvez tenha um tiquinho de relação com os outros ali, porque eu não tinha pensado em vício, mas agora que você falou, o palhaço, tipo, a bruxa no final ela fala que ela tem muito a aprender com o palhaço, e o palhaço ele é viciado em bebida. e parece estar com a bebida controlada, então, tipo, ok, tem uma coisa aí que dá pra pendurar, né, uma análise. Ele nega, ele não quer beber no final, o Ie. O Ie não quer, mas o palhaço, ele também tem isso, né, o Ie superou o pseudo... É uma análise. Não, eu não acho que é. Eu não acho que é. Mas exatamente. Eu acho que pensando no resto, tirando essa parte específica do palhaço, o resto fica nessa meio tipo... Se eu vou ter que dar uma forçada pra ser, né? Porque o que tem aí da parte dos piratas, por exemplo? Eles eram viciados em escravizar pessoas? É muito... Mas eu digo isso só pra, de fato, exemplificar, tipo, o quão dá pra tirar qualquer
qualquer coisa. Então, daqui. dá, mas ao mesmo tempo não dá, porque não tem uma congruência tão grande entre essas histórias, né? É o que eu comentei sobre de não amarrar tanto uma jornada na outra, né? De ter uma linha narrativa que parece ser o objetivo final. Talvez tenha e tá faltando a gente fisgar. Pode ser que seja, mas... Assim, a gente, com certeza, eu sabendo como você lê quadrinho e como eu leio quadrinho, a gente vai já com o olho pronto procurando isso. Então a gente já vai, não, eu quero achar isso. E talvez esse seja o problema, não tinha nada pra encontrar. A ideia era encontrar dentro de nós e não dentro da história. Sei lá, se era esse o intuito, eu não me agrada muito. Eu digo isso francamente. E, sei lá, é porque ele é tão não específico também. No texto dele, eu digo. A coisa mais específica que a gente consegue tirar é medo, sabe? Ele não fala essas palavras muito diretamente. Então você era o medo. Essa é a maior conclusão que a gente tem sobre o Ye, como protagonista da história, pelo menos, é que ele precisava superar o medo. Mas, tipo, nem era o medo, na verdade, era o medo de algo que tava impedindo ele de falar, sabe? E aí entra a análise, será que era ansiedade? Será que era literalmente só medo mesmo? E, sei lá, você não consegue tirar algo muito mais rico pra mim disso, eu acho. Eu acho que teve algum outro quadrinho, eu não tô conseguindo, eu até abri a lista aqui do nosso história, e a gente teve algum outro que a gente teve uma crítica parecida com isso, que era, ele foi tão vago que a gente não conseguiu concluir algo e isso soou negativo pra gente. Eu só não lembro que quadrinho que foi. Teve algum, com certeza. Então, teve alguns, assim. Eles Estão Por Aí é um em específico que me vem à mente. Talvez, Mas, tipo, Eles Estão Por Aí é muito mais até mais vago pra mim. Eles Estão Por Aí não me dá vontade nem de começar a pensar nele. É isso que eu penso de Eles Estão Por Aí. Enquanto ele até dá uma brechinha que ele começa a provocar, mas falta conseguir concluir. Eu não consigo concluir. Não, eu não consigo concluir algo muito interessante dele, não. O mais interessante eu já falei pra mim, que eu gosto muito da ideia de abraçar sentimentos ruins. Eu adoro esse conceito. E aí a ideia dele, até a ideia de o rei sem cor virar esse gatinho e só falar pra ele, vai embora. Eu adorei essa cena. Sim. Eu adorei essa cena, eu adorei. Tipo, ele tá ali ainda nessa forma diminuída e sei lá, é algo que você vai ter que lidar com. E a bruxa tem vários gatos ali também, então quer dizer que aqueles múltiplos gatos podem ser de múltiplas pessoas que passaram por uma experiência parecida. Dá pra tirar alguma coisa, só que tipo, que experiência é essa? Eu não sei que experiência é essa. E aí isso deixa um pouco frustrado mesmo. Eu tava pensando agora que talvez um tiquinho do ruim disso a gente nunca estabelece muito bem qual é o conflito real do Ye. Porque, tipo, ele começa ali, ele tem uma vida pacata, ele não parece que ele tem problemas, sabe? Sim. O único problema dele é que ele é mudo, mas em nenhum momento da história eu enxerguei isso como um problema, sabe? Ele se comunicava ok com as pessoas, é só a história, no final das contas, que fala pra mim, não, mas ele não era mudo. Ok, mas ele tava de boa, qual era o problema, sabe? Ele só era mudo mesmo, né? Qual que era o outro problema dele? Não fica muito claro pra gente, né? Se talvez... Eu não sei, talvez se no começo do quadrinho a gente tivesse uma exposição um pouquinho maior de qual era a ansiedade dele, sabe? O que ele tava querendo superar, e aí chegar no final e a gente vê ele superando isso. Mas sei lá, se o problema dele era ansiedade social, sabe? Não consegui falar por causa disso, até isso ficou um pouquinho vago demais pra mim. Né? Beleza. Mas eu acho que é isso. A gente bateu bastante na tecla central do que a gente sente sobre ele. E como de costume, a gente sempre finaliza, Judeu, o quadrinho ao quadrado, dizendo qual é o próximo quadrinho ao quadrado. Perfeito. E você é a pessoa que tem que dizer qual que é o próximo quadrinho ao quadrado. O próximo quadrinho ao quadrado é um xodozinho meu. É uma web tira nacional que eu acompanho desde um comecinho até, eu acho. Eu não lembro quando é que eu comecei a ler o maravilhoso Malagueta do meu xará, Gabriel
Pierre. Mas esse vai ser o próximo quadrinho, Malagueta. Tá disponível no Tapas, pra fácil leitura, porque no Twitter é meio ruim, né, sempre. Sim. Então... Mas tem no Tapas vários capítulos, só não tem os mais recentes, os últimos mesmo, mas tem lá mais de 100 capítulos, que na verdade é 100 páginas, é o equivalente a isso, né? Cada capítulo era uma página de um tabloide ali, de Twitter. Exato. E a gente vai ler, não tem um limite, né? Porque ele não é uma história exatamente de começo, meio e fim, é uma história contínua e no final o que a gente vai opinar vai ser sobre essa continuidade, né, da história, vai ser mais amplo mesmo. Vai ser, acho que talvez, nossa primeira experiência com web tira, né, de verdade, né, uma história não contínua exatamente, embora tenha alguma continuidade. Tem sim. Vai ser interessante, eu acho, falar de Malagueta. Eu tenho um bom tempo também que eu tô querendo comentar de algum tipo de tira e Malagueta entra aí, eu quero comentar, assim. Muito bem. Então as pessoas vão saber disso no próximo programa do Quadrinho ao Quadrado. Então, até o próximo programa, gente. Até o próximo programa. Bem.